E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios da KL Multimídia o Admar Júnior. Ele que é professor, mas hoje em dia é coordenador de um projeto numa comunidade chamada Yeshua, lá em Coaraci, e dedica sua vida ao trabalho comunitário. E hoje nós viemos saber o que é o projeto, como funciona, quem é atendido pelo projeto e principalmente quais são as dificuldades enfrentadas pelo trabalho. Bem-vindo, Admar. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Admar, hoje a gente veio saber um pouquinho da tua história. A gente sabe que tu foste professor do Colégio Marista, muitos dos nossos telespectadores, inclusive, foram teus alunos, né? E hoje a gente quer saber um pouquinho por que tu largou essa vida estável, que é a vida de um professor e tudo, para se dedicar à comunidade. Então, tudo partiu de um chamado, né? De um chamado vocacional. Desde criança, eu sempre fui muito assim, atento aos pobres, aos necessitados. Eu sempre tive vontade de ajudar, né? Eu cresci vendo minha mãe fazendo isso, né? Minha mãe sempre ajudou pessoas em situação de risco. E eu participando da igreja, eu sou católico e participando dentro da igreja, nós tínhamos alguns trabalhos dentro da igreja. E sempre os trabalhos que envolviam o social, como dar sopão, fazer curativo nos pobres, isso me chamava a atenção, né? E depois de um tempo, eu comecei a perceber que isso não era só uma questão de trabalho. Era algo que estava dentro do meu coração, era algo que Deus colocava dentro do meu coração, né? E aí o tempo foi passando e eu fui começando a discernir isso, né? E um dia eu estava na minha casa e pedindo mesmo a Deus para que Ele me mostrasse o que era que Ele queria, eu li uma palavra na Bíblia que diz assim, come o teu pão junto com os pobres e veste-os com as tuas próprias vestes, né? E aí eu parei e vi que Deus ele me chamava para algo mais, né? Nesse período de tempo eu conheci a minha esposa, né? E partilhando com ela vi que ela tinha esse mesmo desejo, essa mesma necessidade, né? E aí nós começamos a rezar e aí fui discernindo todo esse chamado, né? Todo esse carisma que é o carisma Yeshua, né? Que traz no nosso carisma, diz assim, né? Que Deus nos chamou para adorar Jesus Eucarístico e reconhecê-lo nos pobres, né? Para devolver a sua dignidade de Filho de Deus. Então, todo o nosso processo, ele se inicia aí, nesse desejo sincero de ver a face de Cristo nos pobres e amá-los. Como Deus nos ama, nós queremos amar o outro. Aí está a dignidade, se inicia com o amar. Que bonito. Júnior, o que é Yeshua? Yeshua é o nome hebraico de Jesus, é o nome original de Jesus. Yeshua significa Jesus. Tá. Muita gente deve estar curioso para saber qual é o trabalho do Admar, na verdade, da família dele, que hoje em dia, né, Admar, tua esposa, é totalmente envolvida. A gente já visitou a comunidade Yeshua e essa matéria que eu vou chamar agora para você de casa saber o que é a comunidade Yeshua. Rodou. Para contar um pouquinho dessa história, a gente vai conversar com o Júnior, ele que é coordenador do projeto e vai explicar para a gente um pouquinho dessa história. Júnior, o que é a comunidade Yeshua? Bem, a comunidade Yeshua é uma comunidade da Igreja Católica que traz no seu carisma adorar Jesus Eucarístico e reconhecê-lo nos mais necessitados, nos pobres. Dentro desse processo, nós temos dentro da comunidade um projeto chamado Vivendo e Aprendendo, que é o projeto que faz com que nós atendemos as crianças, né? Atendemos hoje 85 crianças e adolescentes em situação de risco, né? Com esse desejo da área da educação, com o desejo de devolver a sua dignidade, né? De filho de Deus e inseri-los na sociedade como membros da igreja. E vocês fazem isso através de atividades, né? Quais são essas atividades? Bem, nós temos aqui na casa, para as crianças, aula de reforço escolar. Então, todos eles estão na escola, é um ponto para que eles possam participar, eles estão na escola. Eles têm aula de reforço escolar, eles têm aula de música, tem aula de teatro e dança. Isso funciona todos os dias. Além disso, nós temos a oficina de leitura e uma pequena brinquedoteca.
Júnior, me diz uma coisa, como é que faz para manter isso tudo? A atividade tem um custo, né? Isso tudo tem um custo muito alto. Como é que você faz para manter essa estrutura? A gente diz aqui na comunidade que Deus ele é muito providente, né? E a gente reza muito e Deus ele vem enviando as pessoas. Nós mantemos isso aqui com a providência de Deus. São as pessoas que nos conhecem, veem o nosso trabalho e ajudam com um pouquinho. Então nós temos os benfeitores, são pessoas que ajudam mensalmente com um pouquinho. Nós fazemos eventos, né? Por exemplo, no dia 4 de abril nós vamos fazer um show que vai todo o investimento, né? Toda a arrecadação vai ser investido no projeto. Nós temos um bazar que funciona aqui na nossa casa de roupas seminovas, que todos esses recursos são investidos dentro do projeto, né? Nós pagamos, só para você ter uma ideia, a casa, nós pagamos um aluguel de R$ 1.500. E nós não, às vezes, chega no final do mês, na véspera do pagamento, a gente não tem nem metade do dinheiro. Mas sempre no dia do pagamento o dinheiro está lá. Deus ele sempre deixa assim, reservado o doce, a melhor coisa para o final, para ver até onde a gente pode confiar nele. Tu trabalhas aqui, mas trabalha lá fora também. Como é que é a vida do Júnior? A vida do Júnior é assim. Por muitos anos, durante 5 anos eu fui professor do Colégio Marista. E São Marcelino Champagnat ele é muito forte na minha vida, né? Toda a sua história e tudo mais. E ele começou assim também, trabalhando com crianças carentes, mas eu tive a oportunidade de ir em vários locais onde hoje os maristas atendem ainda pessoas carentes, né? E vi que o meu sonho era possível. Então, teve um momento em que eu tinha que decidir, ou eu largava tudo e me dedicava a isso, ou então eu esquecia esse sonho e ia me viver minha vida lá. E eu larguei tudo, eu optei, eu e minha esposa e minha família optamos para largar tudo. E hoje, juntamente com esse trabalho, nós vivemos também da providência. Nós vivemos que dentro da nossa realidade de comunidade, chama comunidade de vida. São pessoas que vivem desse trabalho aqui e que são mantidas pela providência de Deus. Nós vivemos daquilo que doam para nós, né? Às vezes isso escandaliza muitas pessoas, mas como eu lhe disse, Deus ele é muito generoso e eu posso lhe dizer assim com muita alegria que eu já vivo isso há 1 ano e um pouquinho e nunca me faltou nada. Deus ele sempre está lá tratando com zelo os seus filhos. Tudo isso aqui começou no Natal de 2006, não foi isso? Foi quando vocês quiseram ajudar famílias e tudo. Tu és esposa do Júnior, né? Que eu sei. E aí vocês começaram a se engajar nesse projeto que, querendo ou não, foi uma coincidência que eu também comecei o programa Atitude no Natal. Só que o meu foi Natal de 2008, a gente sempre começa projetos sociais. O meu evoluiu para um programa de TV, o de vocês evoluiu para um grande projeto voltado para o atendimento das crianças aqui de Coraci. E hoje, Suzy, como é que tu podes pontuar para a gente qual é a maior necessidade aqui do projeto? É a casa, né? Então, essa casa ela é alugada e provavelmente ela já foi vendida porque ela estava com uma placa de venda, então nós acreditamos que ela já foi vendida e a gente está com os dias contados para sair da casa. E a gente precisa urgente ir para um lugar que seja nosso, porque nós gastamos R$ 1.500 por mês de aluguel aqui. E então para nós seria mais vantagem um lugar próprio, né? Uma casa que fosse nossa mesmo, onde a gente pudesse investir esse dinheiro numa outra coisa para melhorar ainda mais o atendimento a eles, que a gente pretende ter um atendimento médico odontológico, nós temos médicos, temos dentistas que querem atender, mas não tem a estrutura para isso, né? Então seria um dinheiro que a gente vai poder investir nisso, né? Para melhorar ainda mais o atendimento deles.